Eu vou chamar aqui para conversar com a gente sobre isso o Sérgio Amadeu, que é professor da Federal do ABC, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esses atos. Boa tarde, professor, tudo bom com você? Oi, boa tarde, tudo bem? Você está me ouvindo bem, Tudo né? certo. Seja Legal. bem-vindo por aqui, professor. E sabe que eu queria começar, inclusive, tentando fazer um link com o cenário, né, desta quinta-feira, que é esse conflito ali na Rússia. Há notícias, inclusive, que Julian Assange chegou a tentar fugir para a Rússia, né? Talvez se essa fuga tivesse sido exitosa, ele não estaria nessa situação. Queria que você comentasse. E ele chega a ser mais uma peça nesse xadrez de disputa, né, do imperialismo. Então, como que você avalia essa posição de Assange nesse contexto de Ucrânia que a gente tem hoje? Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer que o Assange, ele é uma vítima do imperialismo norte-americano, que cometeu crimes de guerra, e ele divulgou esses crimes de guerra. Ele como qualquer jornalista que se mantém dentro da ética da sua profissão, ele recebeu o material, checou sua veracidade e divulgou esse material para que as sociedades vissem, né, tomassem conhecimento das ações de tortura, de assassinato de civis, de assassinato de jornalistas cometidas pelas Forças Armadas norte-americanas, principalmente no Afeganistão e no Iraque. Bom, mas quando se enfrenta o imperialismo norte-americano, queria lembrar do Edward Snowden, que mostrou que os Estados Unidos, através de sua agência digital, espionava a Angela Merkel, a Petrobras, milhares de brasileiros, inclusive a então presidenta Dilma Rousseff, né? Ele poderia ter vazado a informação, mas ele deu uma explicação. Se ele vazasse e tentasse se esconder nos Estados Unidos, ele seria capturado e morto. E ele foi para a Rússia. Por quê? Porque tem várias situações onde ele se sentiria mais seguro num lugar onde a operação norte-americana de assassinato seria mais difícil. Aliás, eu queria lembrar que o The Guardian, né, e o Wikileaks mostrou que a CIA tinha tentado organizar uma operação de assassinato do Julian Assange na Inglaterra. Então, nós estamos falando numa situação de um país, infelizmente, que coloca as razões de Estado acima do direito internacional e do direito civil, do respeito aos direitos humanos. Eu sei que os Estados Unidos diz que defende os direitos humanos, mas, na verdade, ele defende muito que pragmaticamente. Em algumas situações, ele defende os direitos humanos. Então, o Assange, ele tem pouca relação com a questão do conflito na Rússia. O Assange, inclusive, já denunciou quando ele estava livre, com o Wikileaks, uma série de ações de violação de direitos humanos na Rússia. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, é óbvio que os Estados Unidos pode até tentar utilizar o cenário internacional agora para prejudicar a defesa do Assange. Porque qual que é a ideia dos Estados Unidos? É vitimar, eliminar a voz de Julian Assange. Essa que é a questão. Eles querem impedir que Assange volte a falar. E eles querem dizer para o mundo inteiro e para todas e todos que não ficarão impunes quem os desafiar. Essa que é a questão. Então, por isso que a defesa de Julian Assange, acima de tudo, é a defesa do direito dos povos à informação verdadeira. Sim. Segundo, é a defesa do jornalismo investigativo. O Assange fez um trabalho de reportagem. Ele reportou os crimes cometidos pelos norte-americanos e ele está sendo vítima de uma farsa. Ele não foi preso por espionagem, eu queria só lembrar, tá? Ele foi preso, olha que loucura, ele foi preso na Inglaterra porque a Interpol tinha um mandado de prisão da Suécia que o acusava de ter praticado crime sexual. Quando a farsa caiu e a Suécia retirou
o pedido, ele estava em asilo no Equador. E aí a Inglaterra falou, não, mas eu não posso deixá-lo sair da Embaixada do Equador, por quê? Porque ele violou a condicional. Só que isso é muito frágil. Aí os Estados Unidos falou, chega, eu tenho 18 acusações em torno de violação, espionagem, de crimes que colocam em risco a vida de soldados americanos. É farsa. Eu faço até um paralelo com essa situação, né, com o Assange, que a gente fala agora, e com essa situação da Ucrânia, porque os Estados Unidos, eles têm sido bastante críticos, veementemente críticos em relação à Rússia invadindo agora a Ucrânia, mas invasões que os Estados Unidos fizeram em outros países, né, Assange mostrou crimes de guerra que foram cometidos, com outras justificativas, mas foram cometidos crimes de guerra pelos Estados Unidos, e foi isso que Assange divulgou. Então, é importante Sim. a gente fazer esse paralelo também. Professor, me fale sobre os atos e a importância desses atos que acontecem amanhã. Deixa eu pegar até aqui onde, olha só, amanhã, 25, às 11 horas, em frente ao Consulado do Reino Unido, em São Paulo, esses atos acontecem. Conta pra gente. Sim. Olha, está acontecendo um ato para pressionar, né, as autoridades britânicas de que o mundo está vendo a farsa. É essa a questão. Então, não dá para um país que mantém, segundo o relator da ONU, o Assange sob tortura psicológica. Nós precisamos acabar com a farsa, com a desinformação. Aliás, o caso Assange é um dos maiores casos de desinformação dos últimos tempos. Isso precisa ficar claro. Então, nós vamos lá, na frente do consulado britânico, das 11 às 13 horas, amanhã, né, que fica ali em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo 741. É bem fácil de chegar. Se você quer apoiar a liberdade de imprensa, se você é contra a desinformação, se você é contra a farsa como estratégia política, você tem que apoiar a liberdade de Julian Assange. Então, por isso, está acontecendo em São Paulo esse ato, está acontecendo em Porto Alegre, em Brasília, está acontecendo também em Buenos Aires, na Cidade do México, enfim, são inúmeros lugares onde as pessoas estão organizando comitês de solidariedade a Julian Assange, pela liberdade de Julian Assange. Então, traga o seu cartaz amanhã, escreva o seu cartaz. O Julian Assange, ele é prisioneiro do Reino Unido, que está mantendo Assange sob pressão, preso, para defender interesses do governo norte-americano. Isso é inaceitável. É uma farsa, é uma das maiores farsas que a gente viu nos últimos tempos, né? Então, é muito importante que a gente faça a verdade vencer, né? É muito comum você ligar, falar de desinformação em relação a eleições, né? Mas eu queria dizer que no cenário internacional, como você bem lembrou, os Estados Unidos invadiu o Iraque, que, aliás, o Assange mostra com várias violações de direitos humanos, mas ele invadiu o Iraque dizendo que lá tinha armas de destruição em massa. E, obviamente, até Hollywood fez filmes mostrando a farsa, que aquilo foi uma operação da CIA, que não achou nada, até agora não encontraram nada. Então, os Estados Unidos não invadem um país em defesa da democracia, não criou a guerra na Síria porque a Síria teria um ditador no poder, não foi nada disso. Os Estados Unidos agem para dar vazão à sua indústria de armamento, para poder ir atrás de riquezas naturais e para poder destruir inimigos econômicos. É isso que o imperialismo faz. Então, agora, colocar a vida de Julian Assange, como eles fizeram, prender uma pessoa que fala a verdade, enquanto os generais e comandantes norte-americanos e soldados que, por exemplo, mataram os repórteres da Reuters, mataram crianças com o helicóptero Apache, esses caras estão soltos. Esses caras... E o Assange está preso. Então chega de farsa. Chega de farsa. Então, eu peço encarecidamente que todas e todos se juntem à luta pela imprensa livre, pelo direito dos povos à informação, que se resume hoje na liberdade para Julian Assange.
É isso. Tá aí, inclusive, certinho, pessoal, ó, das 11 às 13, amanhã, 25, na frente do Consulado do Reino Unido, tem até o endereço aí, é Rua Ferreira de Araújo, 741, no bairro de Pinheiros, capital paulista. Amadeu, muito obrigada, professor, pela sua participação, pela atualização que você traz aqui pra gente, viu? Até uma próxima, um abraço para você. Até. Tchau. Esse é o Sérgio Amadeu, professor da Federal do ABC, a UFABC, comentando aqui pra gente esse ato importante que acontece amanhã pela liberdade de Julian Assange, criador do Wikileaks.